Qual consciência você não está disposto a acessar, que se você acessasse, transformaria sua vida completamente? Bom dia, Giselda Galvão, consultora de segunda a sexta, Papo Quântico da Gigi às 8h08 da manhã. Meus amores, qual que é a consciência que você não está disposto a ter? Você já, lá no fundinho, você já está sabendo, mas você fala, nananina, não, agora não. Qual que é a consciência? Me conta. Gente, Gigi ontem não apareceu aqui, vou falar com vocês. Gigi tá que tá. Vamos dizer assim, precisando de umas férias. Tudo bom, gente? Eu vou aguardar a turma aí entrando pra gente bater um papo gostoso aí, pra ver qual que é a consciência que você não tá disposto a ter. Que se você tivesse, ia mudar completamente a sua realidade. Me conta, qual que é essa consciência? São várias, né? São várias consciências. Bom dia, vamos ver o pessoal entrando. Gente, quinta-feira aqui tá a 13 graus. Como é que tá na sua cidade aí? Quer ver? 15 de agosto, 14 graus. Já subiu um pouquinho. Onde eu tô aqui deve estar uns... Sensação térmica aqui deve ser de uns 12 graus. Pelo menos. Ou menos. Bom dia, Lorene! Que bom ver uma carinha conhecida. Bom dia! Lorene, qual é a consciência que você não está disposta a ter, que você está se negando a ter, que se você acessasse, aceitasse, pusesse essa consciência, né, para dentro, ia mudar sua vida completamente? Me conta, qual que é a consciência que você está se recusando a ter? Conta aqui para mim. Ai, Lorene, tô precisando de férias, Lorene. Não quer ficar aqui no meu lugar um tempo, não? Nossa, mulher, ontem eu não consegui nem entrar, não tinha como. Nossa, mas vou te contar, viu? A gente inventa as modas, né? Aí tem que segurar a onda, né? Conta pra mim, Lorene, qual que é a consciência que você não tá disposta a ter, que se você tivesse, ia transformar a sua vida? Essa pergunta é muito legal de fazer para o universo, né? Universo, qual é a consciência que eu não estou acessando, que eu não estou disposto a acessar, que se eu acessasse, uau, faria toda a diferença. Que pergunta difícil, não é difícil não. Faz pergunta, Lorene, não sabe, faz pergunta. Qual a consciência que eu não estou disposta a ter, que se eu tivesse, mudaria toda a minha realidade? Essa pergunta é fantástica. Fantástica. Assim, às vezes são pequenas coisas que vão surgindo, coisas é do dia a dia mesmo, porque a gente tá ali, sabe? E não quer perceber. Quando você vê, a coisa estala, vem aquela consciência, é muito legal. É que você vai se tornando consciente de pequenas coisas, às vezes, situações, né? Dentro do trabalho, dentro da família, às vezes até dentro de casa mesmo, né? Às vezes com o filho, às vezes tem alguma queixa, alguma coisa que você não tá sabendo lidar. Aí quando você vai ver, porque, gente, vamos falar a verdade, filho é reflexo dos pais, né? Tá muito ligado mesmo. Aí aquela criança às vezes está manifestando alguma coisa que eu não estou querendo ver em mim. Isso é muito comum, né? Pergunta de milhões, eu queria saber acessar essa consciência. É só fazer pergunta. Faz a pergunta, Lorene. Todos os dias. Qual a consciência que já está disponível para mim, que eu não acessei, mas se eu acessasse, transformaria toda a minha realidade? Faz essa pergunta, depois você anota, assiste a live de novo. Anota essa pergunta, coloca no post-it, põe lá no espelho do banheiro. Toda hora que você for lá, você faz a pergunta. Muito legal. Essa pergunta é transformadora. Eu vou acessando às vezes umas coisas aqui que eu acho muito engraçado, né? Uma das consciências que eu tenho se apresentado para mim, muito intensamente, e eu fico assim, ó, me erra.
é que eu poderia estar expandindo mais o meu trabalho, né? Podia estar fazendo algo assim maior, mais grandioso. E eu não tenho tido essa disposição. Porque eu tenho a crença, né, que o ponto de vista de que isso vai me dar muita dor de cabeça, muita canseira, muito trabalho, vou ter que lidar com muita coisa. Você acredita? Lorene, você assistiu a live do Flávio Vale? No domingo? Que eu falei assim, que nem lavadeira que perdeu o sabão na beira do rio. Comecei 8h30, 8h40 e fui até 11, acho que terminou, já era mais de 11 horas da noite. Era umas 11 horas, eu não olhei exatamente o horário que terminou, mas acho que estava mais de 11 horas. Porque quando eu olhei já tinha mais de 2 horas de live. Você assistiu? Foi interessante, né? Aquela live foi uma aula, né? Para quem quiser, para os humanoides poderem acordar, né? Para a realidade e parar de sofrer. Parar de sofrer. Às vezes é essa consciência, né? De que às vezes uma pessoa próxima é um humano comum, que não adianta, né? O multidimensional querer ficar lidando ou colocando determinados assuntos para uma pessoa que não tem o menor preparo. Isso é muito comum, né? Nós, os humanoides, temos essa mania de ficar conversando que não deve com os humaninhos que não tem nada. Não, eles são maravilhosos, mas não é propício, né? Domingo a sessão foi uau. Eu nem sei explicar que grandiosidade que foi aquilo. E também assisti a live do Flávio. E sim, foi uma baita aula. Menina, você viu? O fluxo quântico da riqueza, né? Ia rolar no sábado, não tinha energia elétrica aqui. Aí ficou pro domingo. Ainda foi mesmo, de manhã ainda fiz o fluxo quântico. Foi bem legal, né? Surreal, né? Nossa, esses fluxos estão maravilhosos. E sábado agora eu vou descansar, todo mundo descansar. E no outro a gente começa de novo. Vamos começar. Temporada de fluxo quântico, tô adorando também. Muita ferramenta, né? Mistura, joga as ferramentas todas e energéticas, processos verbais e e vamos embora. É muito legal. Mexe muito, né? Tem gente que apaga, tem gente que dorme, tem gente que vê um monte de coisa, acessa um monte de informação, é muito bacana. É tudo de acordo, né? São as consciências que muitas vezes a gente não está disposto a ter, ou não teve oportunidade mesmo, né? Não teve uma energia, um estímulo, porque tudo é estímulo energético, né? Tudo. E aí não teve estímulo energético suficiente, né? Para poder fazer, para poder ter aquele acesso. Mas a live do Flávio, puxa, foi boa, eu gostei demais. Nossa, aquilo foi assim... Pra mim nunca tá bom, eu nem vi, não assisto, eu nunca assisto, mas essa eu vou ver final de semana, eu vou acessar e vou ver como é que ficou. Eu quero me assistir, quero ver qual que é a gente é muito crítica, né? Nossa Senhora. Vamos lá. Então vai lá um relato. Me conta, Lorene. Desde que comecei a acompanhar, me sinto no meu eixo, sabe, por exemplo, as coisas que acontecem ou pessoas próximas que me atacam, eu estou sabendo lidar com aquilo de forma tranquila e equilibrada. Exatamente. É você se manter equilibrada, né, Lorene? É você não deixar aquilo te afetar. Não é que não deixar, é que você vai se tornando mais bem resolvido aqui dentro. Para de apertar tanto botão da gente, né? Pra gente reagir. Quando você começa a entender que o outro também tem, né, as peculiaridades dele, começa a entender o outro, né? A forma vamos dizer, a classe de tipo de ser que é. Eu tenho muita facilidade hoje em dia para algumas situações assim que eu consigo perceber, né? Às vezes não tão claramente, mas eu tô sempre fazendo pergunta interna. É contribuição falar isso? É contribuição, né?
E como eu atendo muito, eu tô assim a musculação, né? A musculação da consciência tá em dia, né? Então, fica mais fácil de acessar. Mas todo mundo pode acessar. É perguntar, né? Internamente, às vezes você tá conversando com a pessoa, né? Você é humano ou humanoide? Vai fazendo a pergunta. Não faz na frente da pessoa, deixa ela ouvir, é só interno, né? Porque na medida que a gente vai acessando essas consciências, permitindo, recebendo essa consciência. Porque muitas vezes você recebeu uma consciência, não quer dizer que você tem que escolher aquilo, não. A gente acha que vai tomar consciência de alguma coisa, tem que escolher aquele caminho, tem que fazer aquilo. Entende? Não é. Olha, eu tomei consciência, no meu caso, né? Falando assim por alto, eu tenho consciência, estou tomando consciência que eu podia estar expandindo mais o meu trabalho, né? E tudo. E aí eu fico sempre assim, eu estou expandindo, mas menos, né? Num volume, uma velocidade, uma quantidade menor do que eu poderia. Porque eu tenho uma característica de me sentir um pouco, às vezes, é o ponto de vista que eu tenho que trabalhar, um pouco atribulada demais, né? E aí eu fico incomodada. Bom dia para quem tá entrando. Então, assim, quando você toma consciência, bom dia, Marcelo, bom dia. Marcelo, o tema hoje é qual consciência que já está disponível para você, que se você acessasse, transformaria completamente a sua realidade. Essa pergunta é fantástica. Bota lá no post-it, lá no espelho do banheiro, pela casa, vale a pena. E a gente vai tendo pequenas consciências grandiosas, né? E vai transformando, principalmente na área do relacionamento profissional, né, familiar. A Lorene está aqui dando depoimento que ela está lidando melhor, né, com as situações, com as pessoas, no entorno dela. Isso é muito legal. Porque você começa a ter mais paz na sua vida, mais tranquilidade, né? E percebe que não precisa reagir a nada. O que o outro pensa é problema dele. Uma das coisas que mais me tirou Eu tinha um peso, sabe? Que a gente começa a comprar um monte de ponto de vista que não tem nada a ver, que a gente tem que ajudar o outro sempre, tem que trazer consciência para o outro o tempo todo. E as pessoas, muitas vezes, elas não estão dispostas, não estão naquele espaço. Ah, se eu soubesse disso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ia ser mais fácil. Ah, muito mais fácil. Nossa, mas tá tudo certo. A gente tem essa mania, né? Isso é um ponto de vista também que a gente tem. A gente fica visitando o passado e fica olhando para lá. Ai, se eu tivesse feito diferente, gente, vão abrir mão disso. Todo dia eu olho e falo, ixi, ó, tá tudo bem. E eu, há um tempo atrás, tem pouco tempo, eu tava com um ponto de vista fixo mesmo, de que, poxa vida, eu tinha que estar nessa situação assim, de fazer o meu trabalho, de expandir o meu trabalho 20, 30 anos atrás nesse nível. Ah, porque eu comecei a adotar o ponto de vista, a manter esse ponto de vista de que eu já estava velha para fazer o que eu estava fazendo. Eu tive que fazer um cortado aqui para poder liberar esse ponto de vista. Eu falei, para com isso. Só agora que você está pronta, e daí? Rolou agora. Mas vou falar a verdade, lá no Flávio, inclusive, eu não sei se eu concluí o meu pensamento com clareza, mas eu estava comentando na live que 20 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos, né? Atrás, você falar de determinados assuntos, 10, 15 anos atrás, era praticamente uma afronta às pessoas, ou então assim, você assinar a carteirinha de maluco. E hoje em dia não, hoje em dia você pode falar, tem um público, não é para todo mundo, mas tem um público, né? Eu falei lá no Flávio, falei, puxa vida, né? Esse dia chegou.
E eu fui sendo preparada a vida inteira, gente, uma coisa assim do outro mundo, uma coisa do outro mundo. Hoje, tudo que eu olho na minha vida, cada pontinho, cada situação, tudo, eu vejo claramente que eu fui preparada, que eu fui trabalhada, né? Foi assim um despertar e um acesso mesmo, né? De expansão de consciência contínuo para me chegar onde eu cheguei. Eu tô chegando. Para ter a consciência e a percepção que eu tô tendo hoje. E tem coisas que não foram muito agradáveis, nada assim, né? Confortáveis. Hoje eu olho com bom humor, tô conseguindo rir das coisas que eu passei na minha infância, adolescência, as coisas que eu olho e olha, tinha coisas que eu me julgava muito, falava, olha o que você arrumou aqui, olha aqui e tal. Hoje eu olho, gente, do jeitinho que tá, do jeitinho que a coisa chegou, eu olho e falo, mas que perfeição. Perfeito, do perfeito, do perfeito, do perfeito, maravilhoso. Hoje eu vivo uma situação geral, pessoal e tudo, e profissional, tudo, assim, num momento que super propício. Tudo tão redondo. Eu falo, não, realmente existe algo maior mesmo, é inegável, né? Dentro da nossa, regendo a nossa vida, que a gente às vezes acha que é externo. É porque Deus fez. Não. Deus está aqui dentro, né? Assim, esse Deus tá, a fonte criadora está aqui dentro. Eu sou parte dela. Através de mim, isso tudo foi realizado. Não sei, isso para mim faz uma diferença perceber essa coisa, essa divindade interna, que ela tá dentro. Fica todo mundo achando, né, falando e comentando externo, como se não participasse daquilo. E eu percebo que eu participo diretamente disso. São só pontos de vista diferentes, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem está entrando. Então, a pergunta de 10 milhões de hoje, né? 10 milhões de dólares, a pergunta. Qual é a consciência que já está disponível para mim, que eu não estou acessando, que se eu acessasse, uau, ia transformar minha realidade completamente? Eu adoro essa pergunta. Gente, escreve essa pergunta no post-it. É muito legal. Todo dia você fazer várias vezes. Vai começar a cair um monte de ficha, um monte de coisa. De repente você descobre aí a sua habilidade que você está se negando, né? A utilizar, a explorar e expandir na sua vida. Aquilo que você faz com brilho nos olhos, que você adora fazer, o maior prazer do mundo, transforme isso num negócio, num trabalho. Por que não? Eu trabalho, eu tenho emprego. Faz nas horas, começa nas horas vagas. Final de semana agora. Dedique-se, né? Também se quer ficar só de perninhas para o ar, aí não... ai. Então, meus amores, assim, quando a gente começa a acessar essa consciência, quando eu comecei a acessar, esse é o maior exemplo de acesso de consciência meu. Eu comecei a perceber que a minha vida inteira convergia para o que eu estou vivendo hoje. Eu falo, uau, que legal! Se não fosse desse jeito, provavelmente eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Seriam outros caminhos. Bom dia, Mércia querida! Belo Horizonte! Que maravilha! Bom dia, bom dia! Então, gente, qual é a consciência que já está disponível para você, que você não está disposto a acessar, mas se você acessasse, transformaria completamente a sua realidade? Uau! Como pode melhorar, hein? O que mais é possível? Me conta aqui. Essa pergunta, gente, ela traz muita consciência mesmo. Eu tive muita consciência da minha vida, eu transformei a forma de ver o meu passado, né? Em cima muito disso.
Ultimamente tem feito muito essas reflexões a respeito do que eu vivi, da forma como tudo foi, porque a tendência nossa é nos fazer de errado, é a gente ficar se julgando, porque está certo, está errado, foi horrível, foi bom, foi mal. Eu não errei, eu experimentei. Nós precisamos parar com esse auto-julgamento, né? Abrir mão desse auto-julgamento, do peso de se julgar, olhar para o passado, para a nossa vida, reconhecer que tudo aquilo que aconteceu faz parte da construção do meu presente momento. Mas cada pedacinho, cada dor, cada coisa que a gente julgou que foi uma porcaria. Agora, muitas coisas eu tenho consciência, às vezes, que algumas coisas, às vezes, poderiam ter sido evitadas. Poderia. Isso é desnecessário, mas se eu não passasse por isso, se eu passei, porque eu tinha que aprender isso, gente. É aprendizado. E essa autoflagelação de pegar o chicotinho e ficar se autoflagelando, se fazendo de errado, vão abrir mão disso, de estar certo ou estar errado, né? Eu não errei, eu experimentei. A gente vem aqui, gente, isso aqui é só uma experiência, né? Só uma experiência. E a gente fica levando a coisa para um nível hard, né? Achando que, dando muita importância. Agora, na medida que a gente começa a observar que a grande parte da população, todo mundo faz as suas escolhas individuais, e existem muitas escolhas coletivas, e que muitas vezes nós não estamos dispostos a participar. E essa coisa de não pertencer incomoda muito o ser humano. O ser humano fica muito incomodado com não pertencimento. Fala assim, não, com exclusão. Fica incomodado, eu vou ser excluído da manada. Mas na presente conjuntura, dentro da nossa condição de consciência, né, de como que ocorre essa realidade, como que a Matrix funciona, a gente vai entendendo que quanto menos a gente pertence ao coletivo, assim, que está, né, no rebanho, melhor pra gente. Né? Sim ou não? Escreve aí pra mim, sim ou não? Você tá afim de participar do rebanho ou você tá afim de ser o ser grandioso que você veio para ser? Você tá sendo você mesmo? Às vezes essa consciência que você não tá querendo tomar, que já tá disponível, é que você, em determinadas áreas da sua vida, você não está sendo honesto com você mesmo, você não está sendo sincero, você não está sendo você mesmo. Você está sendo só o personagem. E esse personagem, ele te leva para caminhos que não são os seus. Simples assim. Esse personagem, muitas vezes, aí começa a olhar para o personagem, olha para quem você é realmente, não precisa falar com ninguém. Tira a máscara de vez em quando, sozinho. Quando você tiver que lidar com alguma situação, eu brinco assim, ensaia, tira a máscara, senta, medita e fala, uau, como seria se eu encarasse essa situação familiar, profissional, de uma forma mais verdadeira. Não estou dizendo que você tem que reagir, nem meter os pés pelas mãos, de jeito nenhum. Mas tem, às vezes, um bom não, né? Faz sentido. Quantas vezes em família, né? Em relacionamentos, a gente... eu falo assim que é igualzinho dependência química. Não, eu vou só experimentar. Aí você abre mão, você fala um sim para a pessoa. Não, porque eu quero ter o prazer, né, de estar com a pessoa, então eu vou abrir mão. Aí você vai abrindo mão, você vai só dizendo sim, 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 vai abrindo mão. Depois de um tempo, eu falo muito com as pessoas, sabe? As pessoas, não, mas não tem
tem problema, é assim, assado. Eu falo, olha, quando você for tomar uma decisão, uma coisa que você dizer um sim ou um não, pensa se daqui 5 anos você vai estar confortável nesse mesmo relacionamento, né? Seja ele em qual nível for, se você daqui 5 anos isso vai estar confortável ainda. Você vai achar engraçadinho, vai achar bonitinho, né? A pessoa funcionar a partir de um estado infantilizado, completamente infantil. Criança interior. Você vai gostar disso. Né? Ou então, você mesmo, você está vivendo a partir dessa criança interior, que é essa personalidade infantilizada que a gente tem, e que esse personagem, né, essa entidade infantilizada que existe dentro de nós, muitas vezes está o quê? Está usando cartão de crédito, está comprando mais do que devia, está entrando em relacionamentos absolutamente, né, que não são contribuição, tá se alinhando com um monte de coisa, tá decidindo a sua vida financeira, a sua vida afetiva. Presta atenção. Dá uma olhada nisso aí pra você ver. Muitas vezes é essa consciência que a gente não tá querendo tomar, que já tá disponível. Né? Eu prefiro muitas vezes ser dependente de consumo, ser uma pessoa extremamente consumista e tudo, do que em perceber que me faltou pai, me faltou mãe, trabalhar internamente tudo isso, para que eu possa me curar de forma definitiva, de uma forma assim, a palavra não seria definitiva, mas me curar mesmo, de pai e de mãe, de parar de fazer a minha convivência, né, passada com pai e mãe, às vezes estão até vivos, né? Algumas pessoas têm, muita gente tem pai e mãe vivo e não tem um relacionamento bom. Começar a se tratar aqui dentro. Faz terapia, vai tratar isso. Vê o que você está fazendo de tão relevante. Gente, eu vejo pessoas que já passaram de centenárias com os mesmos problemas afetivos e reclamando de papai e mamãe, porque meu pai fazia assim, porque a minha mãe fazia assim, porque dando desculpa, se vitimizando diante, né, da relação com pai e mãe. Então vamos acordar, vamos tomar essa consciência, sair desse espaço, né? Quando a gente escolhe realmente ficar adulto, ir para a vida adulta, abrir mão disso tudo, desse mimimi todo, se curar, se tratar, pegar essas feridas, gente, e cuidar dela, pegar a ferida e falar, olha, eu que vou cuidar de você. Não, ninguém vai curar a sua ferida, é você. E não ficar esperando, eu vou arrumar um relacionamento, eu quero ter um relacionamento, mas que vai curar minhas feridas. Não, as suas feridas vão ficar mais expostas, elas vão sangrar mais. Porque o universo, ele fica te cutucando, ele fica te dando estímulos, pessoas para você olhar para a ferida, para você mesmo ir lá e tratar aquilo, fechar aquilo. E você só se torna pleno e adulto quando você olha para essas feridas, você trata delas, cuida delas. E a hora que elas vão cicatrizando, você já está mais disposto para ir para a vida, a demanda da vida adulta, que é vida em família, profissão, aquilo que você veio fazer, aqui veio. Muita gente me procura, eu não sei qual que é a minha missão. Eu falo, olha, missão eu não sei,
Mas o propósito de vida, qual que é o propósito? Então, o propósito da nossa vida, em primeiro lugar, é simples assim, é você ser você mesmo. Somente sendo você mesmo é que você vai achar o seu caminho. Seja ele qual for. Qual for, não importa. Porque muitas vezes o seu caminho é você cuidar, você trazer um conhecimento nessa realidade que ninguém conhece ainda. Uma forma de cuidar, por exemplo, de crianças com tal problema, com tal situação, ou idosos, ou animais, não importa. Mas seja você, procure achar dentro de você o tesouro que está escondidinho aqui dentro. Ai, que legal. Bom dia, adorei. Você ser aqui dentro, esse tesouro maravilhoso, que nem você, às vezes, você vai morrer sem saber o tesouro que você trouxe para essa realidade. Porque a hora que você pega essa coisa que você é lá dentro, gente, você espalhar alegria, você espalhar uma consciência mais expandida. Gente, quantas vezes durante toda a minha vida, no dia a dia, nas pequenas coisas, eu vejo assim, eu tenho uma disposição de ter assim, um posicionamento, uma forma mais positiva, assim, interessante de ser, que brilha. E eu percebo que só o fato de eu agir dessa forma, de eu tratar a pessoa, a situação de uma forma, né, mais expandida, mais grandiosa, mais positiva, faz uma diferença gigantesca. Nossa, assim, eu já passei por tanta situação da pessoa ficar assim. A pessoa nunca acessou um negócio desse, ela nunca viu isso, às vezes. Ela vem, às vezes, de um meio, né, que ela vive, que é de tanta reclamação, é de tanta dor, tanto vitimismo, tanta mediocridade, né? Tudo tão pequeno. E você poder tratar, e eu vou vendo, à medida que você vai tratando a pessoa, conversando com ela, às vezes, né, uma pessoa que está prestando um serviço para você, você vai tratando, você vai comunicando, você vai conversando de uma forma que ela possa absorver e perceber. Eu tenho aprendido muito isso, sabe? E a gente vê que acaba transformando, torna aquele momento tão agradável e a pessoa começa a entender que ela pode ter algo mais agradável, algo mais grandioso na vida dela. Mesmo que o grandioso do outro não seja o grandioso que é para você, não tem problema. Né? Você tratar alguém de uma forma mais elevada, mais interessante, trazendo o seu melhor, trazendo esse tesouro aqui dentro, que tá aqui batendo dentro do seu peito. Nós precisamos entender que nós somos consciências infinitas, tendo uma experiência nessa dimensão. O corpo, nós vivemos essa experiência aqui através desse corpo, mas nós não somos esse corpo. Nós somos muito além de tudo isso. E quando você olha para isso com tranquilidade, você entende isso, tudo se transforma na sua realidade. Tudo se transforma. Você passa a não dar importância, relevância para muita coisa. O meu dia a dia é o seguinte: isso é relevante para mim? Sim ou não? Não estou dizendo que tudo tem que ter um valor intrínseco para todos, não. Para mim, isso é relevante? É. Às vezes uma coisa pequena,
manter um ambiente organizado, né? Isso é relevante para mim? É. Isso é relevante para mim? Não. Essa conversa é relevante? Não. Esse ponto de vista é relevante? Não. Universo, como eu posso? Pede pro corpo. Corpo, como eu posso saborear a minha encarnação de uma forma grandiosa? Como eu posso desfrutar melhor, de forma mais intensa e grandiosa da minha vida? Desfrutar. Essa palavra, eu acho que ela tinha que estar escrita assim, sabe, em neon, dentro da casa de todo mundo. Como eu posso desfrutar mais da minha vida? Hoje, todo dia, só tem hoje, tá? Só tem hoje. Não tem outro dia. Lá já passou, só tá na memória. No futuro, não chegou ainda. Desfruta hoje, faz hoje. Seja o seu melhor hoje. Aí quando você for viver o dia de amanhã, você tá em outro patamar, tudo. E você vai construindo um dia depois do outro. Não, eu fico projetando. Quando eu fizer isso, quando eu tiver isso. Aí você só vive no futuro. Aí eu vou estar feliz, aí eu vou estar bem. Agora, eu percebo, né? Para eu escolho construir situações que vão me trazer muito mais desfrute na vida. Vou trabalhar nesse sentido, mas é aqui agora, eu só tenho esse aqui agora. Se esse caminho até lá é que é o grande lance, é o grande aprendizado, é para saborear. É para você desfrutar. Porque a maioria das vezes a gente acredita que só vai poder desfrutar a hora que tiver aqui, ó, no ideal que só existe nessa meleca dessa cachola sua. E esse pensamento aqui está acessando o coletivo. A Matrix, ela alimenta, ela se alimenta e devolve para você. Gente, é um programa de reciclagem. Lavagem cerebral. Total. E aí fica todo mundo dependendo de toda essa informação que a Matrix fica aí jogando, manipulando essa narrativa absurda. Todo mundo fazendo disso algo muito relevante. E já estão criando aí a próxima narrativa, né, de uma fraudemia. Já vem outra onda. Então já levantando as agências de informação, já estão todas com gatilho e já estão disparando. Mais uma. Vamos ver se cola. Vamos ver se o povo está acordado ou se continua todo mundo dormindo. Tá todo mundo a fim de, né, entrar no mesmo rolo compressor. Vamos ver como é que vai ser essa parada agora. Vamos aguardar e ver, né? E todas as vezes que você ouvir a respeito de outra fraudemia, tudo que falar, que ouvir, procure não acessar. Agora, se acessou, destrui, exclui tudo isso no meu universo. Isso não existe no meu universo. Nunca existiu. Isso não existe. Isso aqui não existe. Gente, lembrando, por favor, depois que terminar a live, faz um comentário lá, eu gosto tanto, tá? Então é isso, meus amores. Olha, hoje é quinta-feira, olha que delícia. Ainda tem sexta amanhã pra gente se encontrar. Esse final de semana não tem fluxo quântico, não tem encontro, não tem tratamento em grupo. Vamos descansar, todo mundo descansar. Semana que vem nós vamos ver o que se apresenta. Ó, fez o fluxo quântico do dinheiro, depois fez o fluxo quântico da riqueza. Vamos ver agora o que vai rolar.
Vou receber a informação, acessar, estou aberto, universo, me torne consciente, traga consciência do próximo passo. E assim a gente vai criando no dia a dia a nossa realidade, seguindo o fluxo da energia, tá bom? Meus amores, então eu vou ficando por aqui. E setembro, 14 e 15 de setembro, tem o curso das Forças Invisíveis, nível 1 novamente. Vou fazer outro gravação em Zoom. Aí fica um ano só gravado. É assim que eu faço. No meio do ano agora deu um ano do curso anterior, agora já vou fazer outro. Então quem já está me procurando para fazer o curso Criando com as Forças Invisíveis, nível 1, nível básico, que de básico não tem nada, que é gigantesco, transformador. E já tô falando, vamos fazer 14 e 15 de fevereiro, de setembro, 14 e 15 de setembro, pra gente poder, né, atualizar essa informação com uma energia mais atualizada e mais informações, tá bom? Expandindo a realidade de todos nós. Não, eu não assisto TV tem 30 anos, Juliane, mas já tá aí na internet, né? Uma amiga me mandou essas agências de informação, né, que eles chamam de informação digital, né, jornal digital, sei lá. E já estão criando essa bobagem aí. Então vamos destruir, descriar tudo isso, brincar de ser feliz, bora lá, criar uma quinta-feira maravilhosa. E amanhã a gente se fala, se encontra aqui de novo, tá bom? Beijo grande e até a próxima live.